Depois do vídeo de como chutar em humanas e como chutar em linguagens, só ficou faltando técnica para chutar em natureza e matemática no Enem. Então eu resolvi fazer esse vídeo com 5 técnicas que você pode usar na prova do dia 2 e com um pouco de sorte essas técnicas vão te dar uns pontos a mais. E eu lembro que quando eu era criança, tinha um super-herói, que o poder dele era mudar as probabilidades das coisas acontecerem. E técnica de chute é mais ou menos isso. Se você chuta sem técnica nenhuma, você vai acertar 1/5 das questões que você chuta. Se você, por exemplo, tem um monte de técnica que reduz para 2 alternativas na questão, você passa a, na média, acertar metade das questões que você chuta. Então, uma técnica de chute é basicamente isso: tentar aumentar a probabilidade de você acertar uma questão sem saber o conteúdo dela. Mas Lamber, eu quero uma técnica que eu acerte a questão, não uma técnica que deixe 2 alternativas. Então o que você está procurando é uma técnica de resolução, não uma técnica de chute. E você pode dar uma olhada no meu vídeo de clássicos de natureza e clássicos de matemática, que são os exercícios que caem com uma frequência alta nessa prova do dia 2, e aí você tem uma chance de acertar a questão sem ter que chutar. Mas para o vídeo de hoje são técnicas de chute, então bora para a primeira técnica que você pode usar no dia da prova de exatas. E essa é uma técnica que você vai usar em questões que nas alternativas tem uma função. E eu chamo essa técnica de taca um zero. Nela você vai pegar as alternativas que têm as funções, e não importa o quão difíceis ou complexas ou estranhas são essas funções, e vai trocar a incógnita que está na função por um zero. E com isso você vai descobrir em qual lugar do eixo y o gráfico dessa função vai tocar. E essa técnica você sempre pode usar em exercícios que tem um gráfico e um monte de função para você falar qual função representa esse gráfico. Você pega, taca um zero na variável da função e dá uma olhada no gráfico se o valor que deu nessa função é o mesmo valor que o gráfico está tocando no eixo y. E o legal dessa técnica é que ela funciona em funções que você não aprendeu na escola. Então, por exemplo, nessa questão aqui do Enem, função seno e cosseno. Pouca gente tem na escola função seno e cosseno, mas você pode usar esse mesmo mecanismo. Você poderia usar também em outros tipos de funções, como por exemplo em um polinômio, que parece super complexo, mas esse mesmo mecanismo de colocar o zero no lugar da variável vai te dar no gráfico o lugar que ele toca no eixo y. Então você sempre pode usar isso, é muito útil. Nesse exercício, por exemplo, do Enem, vão sobrar 2 alternativas para você chutar, em vez de 5 alternativas. Já melhora muito o seu problema. E já que a gente está falando sobre gráficos, vamos para mais uma técnica de chute que você pode usar em exercício que tem gráfico. Muito exercício no Enem, ele te dá uma situação, um problema, e fala assim: qual desses gráficos representa esse problema? E todo ano cai, ou em matemática ou natureza do Enem, alguma questão assim. No meu vídeo de clássicos de natureza eu explico como fazer uma questão assim, focada em energia, mas aqui eu vou te dar uma técnica para fazer qualquer exercício desse tipo. E essas questões são sempre assim. Os gráficos que vão aparecer, eles são uma mistura de reta e curva. Então pode ser uma reta inclinada de um jeito com uma outra reta inclinada de outro jeito, uma reta mais uma curva, só uma curva, e assim por diante. Que é o que acontece, por exemplo, nesse exercício aqui. Você pode ver que os gráficos são sempre assim, uma combinação de reta e curva de vários jeitos possíveis. E nesse tipo de exercício tem um macete para você eliminar várias alternativas. E quem já tem uma certa experiência em vestibular faz isso automaticamente e torna o exercício muito mais fácil. Porque mesmo que você vá resolver o exercício, você entrar nele já eliminando 3 alternativas, 2 alternativas, facilita muito sua vida. Mas mesmo que você não saiba como fazer, você também já aumenta a sua probabilidade de acerto. E a técnica é assim: você vai ler o exercício e vai identificar se a mudança nas variáveis do exercício são lineares ou não. O que eu quero dizer com isso? Que o resultado da equação ou do problema que o exercício está te mostrando vai mudar de forma constante ao longo do tempo ou não. Se ele estiver mudando de forma constante, você vai ter uma reta. Por exemplo, no exercício do Enem que eu mostrei, você vai estar colocando o líquido dentro dessa garrafa. Você percebe que na primeira parte da garrafa, na parte de baixo, a altura vai mudando sempre de forma constante, para o mesmo tanto de líquido que você coloca. Mas no momento que a garrafa vai estreitando, não é mais constante a alteração da altura, porque a garrafa vai estreitando, então para o mesmo tanto de líquido, a altura não vai mais mudando de forma constante. Então você identifica que na parte de baixo é linear, é constante, já na parte de cima não é constante. Na parte de baixo é uma reta, na parte de cima não. Então, nesse caso, eu já meio que resolvi o problema para vocês. Mas de vez em quando você só consegue identificar uma parte do problema. Então vamos supor que você identifique só que um trecho com certeza é linear. Então você pode eliminar todos os gráficos das alternativas que só tem curva.
E o contrário também é válido. Se você identifica que um trecho é uma curva, você já pode eliminar todas as alternativas que não contêm curva. E esse tipo de questão é comum, já caiu em matemática, já caiu em natureza, muda o tópico da questão, mas a proposta é a mesma. Dado um problema, qual o gráfico? Você tem que identificar quando é linear, quando não é linear, e já ir cortando o que está errado. E com isso fica mais fácil resolver, porque sobram poucas alternativas, mas se você não souber como resolver, você chuta com menos alternativas e tem uma chance maior de acertar. Então vamos para a terceira técnica, que é uma técnica que é muito usada em humanas, mas de uma forma diferente. Em humanas você vai usar com sinônimos, e ela se trata do seguinte: se nas alternativas você identifica um padrão e que várias alternativas seguem esse mesmo padrão, todas as que são parecidas vão ser erradas e a que sobrar vai ser a certa. E essa técnica é idêntica à de humanas, mas lá você vai usar com palavras que são sinônimos, e é uma técnica que funciona bem, porque duas alternativas iguais não tem como estarem certas, porque só pode ter uma questão certa. Então se você pega uma questão que tem 4 alternativas parecidas e uma diferente, a diferente provavelmente é a certa. Então é mais uma questão de lógica do que de chute. E aqui, por exemplo, tem essa questão que eu vou usar para ilustrar esse caso. Você tem vários equipamentos e você tem que tentar, o difícil dessa técnica é identificar o padrão. Mas nessa questão, por exemplo, se você dá uma pensada, você vai chegar na seguinte conclusão. Tanto o alicate, como o quebra-nozes, como o abridor de garrafa, você usa a parte grande e a ação acontece na parte pequena. Ou seja, você aperta ou faz força na parte maior e o acontecimento do que esse instrumento faz acontece na parte menor. Isso sem saber o conteúdo. Isso é um padrão que você olhando você nota. E aí você vai para a pinça e você vê que é o oposto. Na pinça você faz força na parte menor e o acontecimento é na parte maior. Então as parecidas são erradas e a que quebra o padrão é a certa. Porque não tem como 2 alternativas ou 3 alternativas estarem certas. Então se tiver 4 alternativas muito parecidas nessa questão de padrão, a que está diferente vai ser a certa. Isso parece bobo, mas por incrível que pareça, há décadas atrás, os testes de QI tinham um monte de pergunta assim, que você tinha que identificar os padrões. Então também é um jeito de usar a lógica como uma técnica de chute, e ajuda muito. Então vamos para a quarta técnica de chute, e essa dá para usar direto no Enem, que é o seguinte: vários exercícios vão te pedir o maior ou o menor. Pode estar disfarçado no jeito que a questão pergunta, mas várias perguntas você vai estar procurando. Qual desses se destaca? Vai ser o maior ou o menor deles. Então, você, na hora de olhar para as alternativas, você pode eliminar todas do meio, que não vão ser as do meio se ele está pedindo maior ou menor. E isso parece bobo, mas direto acontece no Enem. Ontem eu estava vendo 3 provas e nas 3 tinha questão assim. Às vezes é assim: qual que altera mais o pH? Então você vai ficar entre o mais ácido ou o mais básico. Você vai eliminar todos do meio. Às vezes é qual onda eletromagnética tem mais energia? E você vai ficar com os extremos da questão. Ou com a infravermelha no geral, ou com a ultravioleta. Mesmo que você não tenha ideia de qual que é o certo. Você sempre pode eliminar as alternativas do meio. E para essa técnica eu vou colocar na descrição algumas questões dos últimos Enems para você treinar. Porque é simples demais e funciona. E aí você não precisa acertar essas questões, mas vê se você conseguiu eliminar as alternativas que com certeza não são as certas. Então a gente pode ir para a última técnica do vídeo, mais uma técnica de chute, e essa tem a ver com desenhos que você tem que girar, projeção, sombra, tem um monte de questão assim no Enem. Olha essa questão aqui, por exemplo. Ele pede para você dizer o que aconteceu quando ele girou a imagem. Nessas questões, se você não tiver a menor ideia de como fazer, se você não está achando a resposta certa, pega e faz com a sua caneta. Fala assim, ó, essa imagem, o lado da frente vai ser a ponta da minha caneta. A parte de trás da imagem vai ser a parte de trás da minha caneta. E faz na mão mesmo, no meio da prova. Pega a caneta e fica girando. E chega numa conclusão. E aí você pode até me falar: nossa, Lambert, mas vai ser ridículo todo mundo fazendo isso na prova. Mas é bem melhor fazer isso do que perder um ponto à toa. Então essa foi a quinta técnica. Eu espero que algumas delas sejam úteis na próxima prova. E boa sorte no Enem. E obrigado.